No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 4 fundos imobiliários que todo investidor deveria ter em carteira para nunca vender. Na verdade serão 3 fundos imobiliários e 1 Fiagro. Mas para facilitar na thumbnail e no título do vídeo eu preferi colocar como 4 fundos imobiliários. Mas independente disso, sem enrolação, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse e diz para mim nos comentários quais são os ativos da sua carteira que você acha que qualquer um poderia ter em carteira e que nunca deveria vender. E aproveita e fica de olho na descrição que tem um material bem bacana tanto para quem já investe quanto para quem está começando a investir e quer aprender a tomar melhores decisões para a sua carteira de investimentos. Então, sem enrolação, sem delonga, o primeiro ativo que eu quero mostrar para vocês que eu acho que todo mundo deveria ter em carteira, sem preocupação em querer um dia vender, é o fundo imobiliário BTLG11, que é o fundo imobiliário BTG Pactual Logística, um fundo que nesse momento está sendo cotado aqui na casa dos R$101. Esse fundo está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 8,28%, um PVP de 1,02%, praticamente está sendo vendido ali em linha com o seu valor patrimonial. Mas isso daqui não quer dizer nada para fundo de tijolo se ele está caro ou barato. Vou ensinar vocês como fazer uma continha básica aqui para saber se vale a pena comprar um ativo de tijolo, fundo de tijolo num determinado preço ou não. O fundo tem uma liquidez monstra, tá? Uma das melhores liquidez que a gente tem atualmente aí no mercado de fundos imobiliários, 7,11 milhões de reais por dia. Teve uma valorização positiva nos últimos 12 meses de 5,79%. Esse fundo, como eu falei com vocês, que é o fundo imobiliário BTG Logística, é um fundo do segmento de logística. Usando as informações aqui do site do Investidor 10, a gente vê que ele cobra uma taxa de 0,9% ao ano sobre o valor de mercado. Nesse momento está com 2% de vacância. O número de cotistas desse fundo no momento é de 316 mil cotistas, bem interessante, né? Bastante pessoas com cota desse fundo. Eu já tive, vendi, porém com certeza vou ter esse fundo novamente em carteira tranquilamente. É só apresentar um precinho bacana que eu vou comprar novamente. O valor patrimonial da cota desse fundo, como a gente pode observar, R$ 99,65. Ele está 101, então está 2% acima do que o valor patrimonial da cota. E o patrimônio líquido desse fundo nesse momento é de 4,31 bilhões. Então um patrimônio bem interessante, né? Um patrimônio bilionário. O último rendimento que ele entregou foi de 76 centavos. Tinha entregue um pouquinho mais de 2 meses anteriores, né? E agora voltou novamente para casa dos 76 centavos. A gente vai ver essa parte de rendimentos um pouco mais na frente. Com relação ao dividend yield do BTLG11, nos últimos 12 meses pagou 8,28% de dividendos e a média dele dos últimos 5 anos é de 6,97%. Então uma média interessante para fundo de tijolo. E quando a gente olha aqui no mês a mês, a gente vê que ele vem com um dividendo crescente desde muito tempo. Desde 2020 para cá que o dividendo dele vem crescendo. Então isso é muito interessante. É um fundo de tijolo, um fundo bem sólido, um fundo bem já consolidado no nosso mercado de fundo imobiliário que vem com um dividendo crescente, bacana demais, né? E alguns meses está aqui na casa dos 76 centavos. E olhando esse dividendo, vamos considerar como esse dividendo sendo o dividendo recorrente desse fundo, só para base de cálculo aqui de preço teto, que eu vou ensinar vocês agora a saber se o fundo imobiliário de tijolo está ou não caro ou barato. Então, para você saber se você está pagando caro ou barato nele, você pode vir aqui, pegar o dividendo que ele vem pagando de forma recorrente. Claro que não é esse, tá? A gente tem que entrar no relatório para saber qual é a renda recorrente do fundo, quanto é que o fundo consegue gerar de renda recorrente, fora os não recorrentes, outras coisas que podem estar acontecendo aqui, alguma venda de imóvel pode aumentar o dividendo e tal. Então a gente entra no relatório para saber quanto que o fundo consegue gerar de renda recorrente. Mas aqui, para exemplo, eu vou usar os 76 centavos como se fosse a renda recorrente. Pega o dividendo que ele paga de forma que ele consegue gerar e anualiza isso. Como é que anualiza isso? É só você multiplicar por 12. Então 76 centavos vezes 12 você vai chegar num dividendo anual de R$ 9,12. Então ao ano ele consegue pagar para você R$ 9,12. Então para você saber como não pagar caro num fundo de tijolo, primeiro você tem que saber quanto por cento de dividendo você aceita receber ao ano. Então no meu caso eu aceito até 8%. Então como eu vou saber quanto eu devo pagar para não pagar caro no BTLG11, eu vou dividir esse valor de dividendo anualizado por 8, que é que eu aceito receber, e vou multiplicar esse valor aqui por 100. Então eu chego num preço teto de R$ 114. Então se o BTLG conseguir manter os 76 centavos para eu receber até 8% de dividendos nele, eu posso pagar no máximo R$ 114 na cota do BTLG. Como está R$ 101, vai estar com uma
margem de segurança bem grande. Se liga só, de 114 para 101 tem mais de R$13 aqui de diferença no preço teto. Então nesse momento ele estaria bem barato, bem descontado, né? Lembrando que eu estou considerando 76 como dividendo recorrente. Eu tenho que entrar no relatório para saber se esse é mesmo recorrente ou se esse dividendo pode estar um pouco inflado. Olhando aqui em comparação com o CDI nos últimos 2 anos, o BTLG vem perdendo para o CDI, como a gente pode observar. O CDI nesse período rendeu aí 26,61% em 2 anos e o BTLG rendeu menos 1,57%. Segundo as informações aqui do Investidor 10, eu não vou entrar no relatório, né, porque são 4 fundos que eu vou mostrar aqui para vocês, então para adiantar vou usar as informações aqui mesmo do site. Nesse momento esse fundo tem 17 ativos localizados aqui nos estados de São Paulo, 2 ativos aqui em Minas Gerais, mais 2 ativos na Bahia, Ceará 1 ativo e Santa Catarina também 1 ativo, totalizando aqui 23 ativos. É a informação que a gente tem aqui do site do Investidor 10, e bem interessante que agora aqui mostra os documentos que os fundos vão soltando aqui. Agora finalmente o Investidor 10 agora colocou os documentos do fundo para aparecer aqui também, para a gente poder fazer um acompanhamento de uma forma mais completa, né? O segundo fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês é o fundo imobiliário HSML11, que é um fundo de shopping, o fundo HSI Malls, que com certeza é um fundo que quem tiver em carteira não deve vender, cara. Se liga só, nesse fundo, nesse momento, está sendo cotado aqui a R$ 95,14, está com dividend yield dos últimos 12 meses de 9,5%, um PVP de 0,99. Então, nesse momento, com relação ao valor patrimonial da cota dele, ele estaria com 1% de desconto. O fundo tem uma liquidez excelente de mais de R$ 5 bilhões em negociações todos os dias e variou positivamente 23,77% nos últimos 12 meses. Como eu já destaquei para vocês, né, esse é um fundo do segmento de shopping, fundo do tipo de tijolo, né, cobra uma taxa de administração de 1,20% ao ano. No momento ele está com 4,10% de vacância, tem um pouco mais de 190 mil cotistas, o valor patrimonial da cota dele é de R$ 96,15 e o patrimônio líquido do fundo nesse momento é de 1,96 bilhão, quase 2 bilhões. O último rendimento que ele entregou foi de 80 centavos, um rendimento bem interessante, né? Se a gente olhar aqui na média de dividendo do fundo, a média atual do dividend yield dele é de 9,5% e nos últimos 5 anos a média foi de 8,83%. Então vem conseguindo manter um dividend yield bem alto nos últimos 5 anos, bem interessante, né? E olhando aqui para o dividendo mês a mês, a gente vê que desde 2020 também, mesmo depois daquela situação aí que quase que acabou com a humanidade, né? Desde 2020, 2021 para frente, o fundo vem só aumentando os seus rendimentos de forma gradativa. Então é muito interessante quando o fundo apresenta uma qualidade no seu portfólio e ainda consegue com o tempo e aumentando os rendimentos pagos para os cotistas. Com relação ao CDI, se a gente fizer uma comparação com o CDI nos últimos 2 anos, a gente vê que o HSML, aqui como mostra no site do Investidor 10, venceu o CDI e venceu com folga, tá? Rendeu nos últimos 2 anos 42,87%, enquanto o CDI rendeu 26,61%. É claro que aqui considera também a valorização da cota, né? E olhando aqui na lista de imóveis, vamos confiar aqui na informação do site, né? Como eu já falei, é muita informação para um vídeo só, então eu não pretendo entrar no relatório. Nesse momento o fundo está aqui com 3 imóveis, 3 shoppings aqui em São Paulo, 1 em Minas, 1 na Bahia, 1 em Alagoas e 1 no Acre, totalizando aí 7 imóveis. Bem interessante, né? O próximo fundo imobiliário é um fundo imobiliário de papel, tá? É o fundo imobiliário BTCI11. É um fundo que eu acho que ninguém deveria vender, porém é um fundo que no momento eu não compraria. Eu acho que nesse preço acima de R$10, para mim, ele não está valendo a pena acima de R$10, tá? Ali na casa dos 10, tranquilamente dá para comprar esse fundo imobiliário. Então o BTCI11, que é o BTCI Fundo de CRI, no momento está sendo cotado aqui a R$10,18. Está com dividend yield de 11,55%, pode ver que ele está pagando menos de 1% nesse preço, né? Mas é um fundo bem high grade, um fundo com operações bem mais tranquilas, bem mais seguras, não corre muito risco para trazer altos rendimentos para o seu cotista. No momento ele está com um PVP aqui de 1, ou seja, está sendo vendido praticamente em linha com o seu valor patrimonial, tem uma boa liquidez, mais de R$2 milhões por dia, para fundo imobiliário é uma liquidez muito boa, rendeu aí, valorizou 26,72% nos últimos 12 meses. O BTCI11, que é um fundo de títulos e valores imobiliários, mais conhecido como fundo de papel,
tem uma taxa de administração aí de 0,95%, atualmente conta com um pouco mais de 173 mil cotistas. O valor patrimonial da cota dele é de R$ 10,21 e o patrimônio líquido dele um pouco mais de 1 bilhão e entregou no último mês 0,09 centavos. Aqui o site arredonda, né? A gente vai dar uma olhada ali na parte do dividendo, quanto foi que ele pagou de fato. Olhando o dividend yield médio do fundo, a gente vê uma coisa bem interessante. Atualmente está um pouco abaixo, está com 11,55% nos últimos 12 meses, mas a média dos últimos 5 anos é de 15,25%. Se a gente olhar aqui, ó, no mês após mês, ó, mês 12 de 21, 1 de 22 pagou 1%, mais de 1%, então um dividendo bem interessante, chegando a pagar 1,36%, bem bacana, né? E agora está mais comportado, pagando dividendo um pouquinho mais tímido, porém um dividendo ainda bem interessante. E se a gente der uma olhada aqui, a gente vê que o fundo chegou a pagar aqui, ó, 0,092, se fosse um fundo de base 100 seria 92 centavos por cota, já o terceiro mês seguido pagando esse valor, como a gente pode observar. E na comparação com o CDI, a gente vê que o fundo BTCI ganhou, lembrando novamente que aqui a gente tem que considerar os dividendos recebidos e reinvestidos. Nos últimos 2 anos, o BTCI bate o CDI, ou bateu o CDI, né, com 43,77% de rendimento, enquanto o CDI rendeu 26,61%. E por último, mas não menos importante, para fechar com chave de ouro, na minha visão, um dos fundos que não pode faltar na carteira de ninguém, e quem tem com certeza não pode vender, tá? É o SNAG 11. Lembrando novamente que eu não falei nesse vídeo, né? Nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou venda, tá? Aqui a gente só está conhecendo alguns fundos que, na minha visão, são fundos que quem tem carteira, com certeza pode ficar tranquilo e não precisa se preocupar em vender. O SNAG 11, que é um fundo do agronegócio, cara. É também um fundo de papel, não é um fundo imobiliário, tá? É um FIAGRO, mas vai entrar nessa lista aqui. Nesse momento, está sendo cotado a R$ 10,04. É a última cotação dele, está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 3,21%. O PVP dele nesse momento é de 1, ou seja, está praticamente em linha com o seu valor patrimonial de cota, está sendo negociado quase no valor patrimonial. A liquidez dele é bem interessante, uma liquidez de 1,65 milhões de reais em negociações por dia, tem uma variação positiva de 13,83% nos últimos 12 meses. Esse fundo é um fundo destinado ao público em geral. No mandato aqui, ó, tá como híbrido, porque ele, além dos papéis, além da dívida, né, ele tem alguns imóveis também em carteira, é do segmento de FIAGROS. No momento ele conta com mais de 87 mil cotistas. O valor patrimonial da cota dele é de R$ 10,08. O patrimônio líquido dele nesse momento é de pouco mais de 500 milhões de reais. O último rendimento que ele entregou foi de 10 centavos e meio, porém aqui arredondou para 11, né? Mas a gente vai ver ali na frente que foi 0,105 ou 10 centavos e meio. Com relação ao dividend yield, a gente vê uma parada interessante aqui, ó. Não dá para a gente comparar aqui nos últimos 5 anos, porque o fundo tem bem pouquinho tempo de negociação. Então a média dos últimos 12 meses é de 13,21% e, considerando todos os dividendos que ele já pagou, a média dele é de 14,16%. E olhando aqui na parte de dividendo, nos valores pagos, a gente vê que já são 4 meses pagando 10 centavos e meio em dividendos para nós cotistas. Bem bacana, né? Bem interessante. E se a gente comparar com o CDI, a gente vê que praticamente ele vem andando em linha. Perdeu um pouquinho à toa para o CDI, porque a cota deu uma pequena desvalorizada, porém vem acompanhando ali o CDI bem de perto. Então esses são os 4 fundos imobiliários que eu acho que todo mundo deveria ter em carteira e não se preocupar em vender, porque são fundos que com certeza não vão trazer dor de cabeça para o investidor. Hoje, para mim, esses fundos estão entre os melhores fundos que a gente tem aí em negociação na nossa bolsa. Claro que tem outros fundos muito bons, porém esses são os melhores, na minha opinião, estão entre os mais conhecidos também, né? Então diz aí para mim o seu top 4 fundos imobiliários, pode ter FIAGRO também, que você não venderia de jeito nenhum, que você só ficaria comprando tranquilamente, sem medo de errar. Vamos lá, vamos fazer um bate-papo bacana aí nos comentários e também segue na descrição aquele material top que eu sempre trago para vocês. Também vou deixar no comentário fixado. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis, fui!